Você já se sentiu como se estivesse em um deserto espiritual, enfrentando dias em que a esperança parecia ter se perdido pelo caminho e a fé parecia pequena demais para enfrentar os gigantes que surgiram diante de você? Talvez hoje mesmo esteja atravessando um momento assim, cheio de dúvidas, incertezas e sentimentos que tentam roubar a sua paz. É justamente nessas horas que a palavra de Deus se torna o nosso refúgio. E o Salmo 105 é uma dessas mensagens poderosas que não apenas falam ao nosso coração, mas reacendem dentro de nós a confiança de que o Senhor continua sendo fiel e que Ele nunca deixou de agir em favor dos que nele confiam. Quando lemos esse salmo, percebemos que ele não é apenas uma lembrança de eventos passados, mas uma convocação para enxergar o presente com os olhos da fé. Ele nos chama a lembrar das maravilhas que Deus já fez, para que possamos nos levantar com coragem diante das batalhas que enfrentamos hoje. O mesmo Deus que abriu caminhos no impossível, que alimentou seu povo no deserto, que manteve viva a chama da promessa a Abraão, Isaque e Jacó, é o mesmo que hoje continua escrevendo uma história de fidelidade na sua vida. Não importa o que você esteja enfrentando neste exato momento. O Salmo 105 é a prova de que Deus não esquece das suas promessas e de que Ele sempre cumpre cada palavra que sai da sua boca. Talvez você esteja olhando para a sua realidade e pensando: como confiar em Deus se as portas continuam fechadas? Como acreditar se as respostas parecem não chegar? Como descansar se o coração está aflito? Mas é aqui que o Salmo 105 se torna ainda mais atual, pois ele não apenas narra a história de um povo que foi liberto e sustentado, mas nos mostra que o caráter de Deus não muda e que, se ele foi fiel no passado, ele continua sendo fiel hoje. Quando Israel atravessava desertos e enfrentava inimigos, parecia impossível acreditar que haveria uma saída, mas Deus sempre tinha um plano preparado, no tempo certo. O mesmo acontece com você. Aquilo que parece um beco sem saída pode ser apenas o cenário em que o Senhor vai manifestar o seu poder e provar que a sua fidelidade não falha. Uma das estratégias do inimigo é nos fazer esquecer das obras do Senhor, porque quando esquecemos do que Deus já fez, ficamos vulneráveis ao medo e à incredulidade. Por isso, o salmista nos convida a lembrar das maravilhas do Senhor, a trazer à memória os prodígios de sua mão, a reviver na mente os milagres que ele realizou geração após geração. Quando você lembra do que Deus já fez, a sua fé se fortalece para crer que Ele ainda está agindo. Quando você olha para trás e vê os livramentos e as respostas que recebeu, a sua confiança se torna mais firme para enfrentar o agora. O Salmo 105 não é apenas uma história antiga, mas uma chave espiritual que nos ensina a confiar mesmo quando não vemos o resultado imediato. Talvez hoje você precise dessa chave. Talvez a sua luta seja na área da saúde e os relatórios médicos tentem apagar a sua esperança. Talvez seja na área financeira, em que as contas acumuladas tentam sufocar sua fé. Talvez seja na sua família, onde conflitos e desunião fazem você acreditar que a restauração é impossível. Mas a palavra de Deus afirma que Ele é o mesmo de ontem, hoje e para sempre. O Deus que transformou a escravidão em libertação, que deu terras de vitória ao seu povo, que manteve viva a chama da promessa a Abraão, Isaque e Jacó, é o mesmo que hoje entra na sua história para transformar lágrimas em testemunho. Se você abrir o coração para essa verdade, vai perceber que o Salmo 105 não é apenas uma leitura devocional, mas um chamado para viver pela fé no presente, um chamado para não se render às circunstâncias, mas confiar que há um Deus que continua cuidando de cada detalhe da sua vida. Ele não esqueceu de você. Ele não deixou de lado as suas orações e não ignorou as suas lágrimas. Cada palavra que Ele liberou sobre a sua vida está registrada diante dEle, e no tempo certo Ele vai cumprir, porque o nosso Deus não mente e não volta atrás quando promete algo. É justamente essa certeza que nos dá força para continuar quando tudo ao redor parece nos convidar a desistir. A fidelidade de Deus é o chão firme em que podemos pisar,
É o abrigo seguro em que podemos descansar. É a rocha inabalável em que podemos construir nossa esperança. Se você olhar com atenção, vai perceber que até mesmo nos dias de silêncio, Deus já está agindo. O povo de Israel muitas vezes não via claramente o que o Senhor estava preparando, mas ao final compreendia que cada detalhe fazia parte do plano perfeito. E hoje, a mesma fidelidade está sustentando a sua vida. Talvez você esteja sendo provado não para ser destruído, mas para ser moldado. Talvez o deserto que você atravesse seja o lugar em que Deus está preparando o terreno para o milagre. Talvez a demora seja apenas a estratégia divina para que o testemunho tenha ainda mais impacto. O Salmo 105 nos ensina que tudo o que Deus faz tem propósito e nada está fora do seu controle. Por isso, este é o momento de você renovar a sua confiança, de escolher acreditar que se Ele foi fiel no passado, Ele também será fiel no presente. O segredo está em não deixar que as circunstâncias apaguem a chama da fé, mas em levantar os olhos e buscar ao Senhor de todo o coração, porque é na presença dEle que encontramos força para continuar. É na presença dEle que descobrimos paz, mesmo em meio às tempestades. É na presença dEle que a confiança se torna inabalável. Hoje Deus está te chamando a lembrar das suas obras, não como alguém que vive preso ao passado, mas como alguém que usa o passado como prova de que o futuro também está seguro em suas mãos. O mesmo Deus que conduziu Israel em vitória é o mesmo que agora conduz a sua vida em triunfo. A pergunta é: você está disposto a confiar até o fim? Você está disposto a permanecer firme, mesmo quando os olhos não enxergam a solução? Você está disposto a descansar na fidelidade de um Deus que nunca falha? Se a sua resposta é sim, então este é o momento de experimentar um novo nível de confiança. Um nível que não depende do que você sente ou vê, mas do que você crê, no que o Senhor já declarou sobre a sua vida. O Salmo 105 fortalece a nossa confiança no presente porque nos lembra que Deus não muda e que se Ele começou uma boa obra, Ele será fiel para completá-la na sua vida. Hoje não é hora de desistir, é hora de permanecer crendo, é hora de levantar os olhos e declarar: o Senhor é fiel e cuida de mim agora mesmo. Por isso, eu quero te convidar a deixar nos comentários uma palavra ou frase de fé que represente aquilo que você crê sobre a fidelidade de Deus. Escreva para testemunhar que você escolhe confiar mesmo diante das lutas. Aproveite também para se inscrever no canal Presença que Cura, para receber todas as mensagens que preparamos com tanto carinho. Deixe o seu like para que esta palavra alcance ainda mais vidas. E não se esqueça de assistir o vídeo sugerido no final, porque ali você vai continuar sendo fortalecido na mesma direção que estamos seguindo juntos, no mesmo propósito.